Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, a gente vai dar continuidade às nossas aulas de produção textual, não é? Na semana passada, a gente viu sobre a concisão, que é aquela capacidade de, em menos palavras, a gente conseguir falar o máximo de informação que a gente consegue num texto, né? Ao invés de ficar dando voltas e voltas, colocando várias frases e parágrafos, repetindo e falando sempre a mesma coisa, a concisão ela trabalha justamente em falar aquilo que se quer de forma objetiva, não é? Bom, hoje a gente vai dar continuidade trabalhando um gênero textual que uma das características dele, desse gênero, é ser bastante objetivo, ou seja, expor. Esse é um dos gêneros textuais do tipo expositivo. Claro que podem ter influências de outros tipos textuais, às vezes dos gêneros narrativos, mas a notícia, que é o que a gente vai falar hoje, ela basicamente tem o objetivo de forma objetiva, ou seja, mais direta, sem enrolação, expor aquilo que aconteceu, expor um fato, ok? Então, dentre as características da notícia, claro, a objetividade, como eu falei, é uma delas, mas a notícia, ela pode ali permear vários outros tipos textuais. Por exemplo, como eu já disse, não é? A notícia ela pode ser, mesmo não sendo literária, ela pode ter características da narrativa, já que a gente vai, através de uma notícia, narrar um fato acontecido, não é? Além de expor, a gente vai colocar ali, uma narração do que realmente aconteceu, dependendo da notícia. Ela tanto pode ser veiculada de forma escrita como de forma falada, então é um gênero textual que permeia ali a forma em que se apresenta, pode ser escrita, pode ser falada, ok? Sempre pode mesclar a linguagem visual com a linguagem escrita, sempre vai tentar mostrar imagens, ok? Claro que todas essas características fazem parte da notícia, mas não são características obrigatórias, tá bom? Nem toda notícia vai ter uma imagem, por exemplo. A linguagem da notícia, ela precisa ser o mais objetiva possível, né? Porque ela está lidando com fatos, o que também não impede de vez em quando, o autor daquela notícia utilizar-se de uma linguagem mais subjetiva, que é uma coisa e o que é outra. Bom, a linguagem mais subjetiva é justamente aquela linguagem que vai buscar outros significados de palavras, que vai buscar não de forma mais diretamente falar sobre aquilo. É justamente o contrário, né, da linguagem objetiva, que é aquela linguagem mais concisa, que vai ali, chega, mostra o que aconteceu, onde, como, pronto, ok? Então, mesmo mesclando, é mais comum a gente encontrar na notícia uma linguagem mais objetiva, porque essa é a função da notícia, chegar e mostrar para a pessoa uma informação de forma, ó, uma linguagem clara, concisa e direta, ok? Aqui nós temos algumas características de notícia. O que é que vai ter numa notícia? Principalmente vai ter uma manchete. Já ouviram falar dessa palavra, não é? A manchete, ela é o título da notícia, e isso é muito importante, principalmente nas formas atuais, porque a gente fala muito de tecnologia, a gente lê muito notícias no computador, no celular e tudo mais, não é? Então, para que a pessoa vá lá e clique para conseguir ver ou ler a notícia completa, a manchete ou o título vai ter que chamar a atenção daquele leitor, não é? Então, por isso que é muito importante a manchete na notícia. O título auxiliar, que vai ser aquele textinho que vem embaixo do título, que dá mais informações sobre o título, não é? O lead é uma expressão que veio do inglês, que é de lead. Lead significa lidar com aquilo, ok? O lead corresponde a todo o primeiro parágrafo, que é justamente
aquele parágrafo inicial que vai dar as informações necessárias àquela notícia, com quem aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu aquilo, não é? E vai dar para a pessoa perceber sobre o que aquela notícia vai estar falando. Durante o corpo do texto, o texto da notícia, é que a gente vai desenvolver tudo o que a gente falou aqui no lead, ok? Vai dar todas as informações de forma mais completa, ok? Essas são as principais características de uma notícia. Vamos ver aqui essa notícia para a gente ver melhor. Olha só aqui. Primeiro a gente tem a manchete, o título. Aqui em cima, ó, menino arrastado por enchente volta para casa. Vejam como essa frase já dá uma síntese, não é? Um resumo do texto todo e meio que tenta chamar a atenção para que a gente queira ler o que vem depois. Aqui a gente tem o título auxiliar que vai dar mais informações, vai completar mais as informações que foram dadas aqui na manchete, que também tem esse objetivo de atrair pessoas para lerem aquela notícia, que pessoas queiram ler a notícia completa para entender o que foi que aconteceu, não é? Ele vai dar certas informações bem resumidas para que a gente consiga criar uma atenção, criar uma curiosidade para saber o que vai ser colocado ali. Aqui o primeiro parágrafo vai ser o lead. Então ele vai falar sobre com quem aconteceu aquilo, o que foi que aconteceu, não é? Vai dar informações sobre a pessoa com que aconteceu, o lugar em que aquilo aconteceu em Nova Iguaçu, ó. Ok? Então, de forma bem condensada, bem resumida, ele vai dar essas informações principais para que o leitor fique informado do que se trata aquela notícia. E depois, durante o corpo do texto, ele vai dar as informações mais detalhadamente sobre aquela notícia, o que aconteceu, tá bom? Esse texto aqui eu vou mandar para vocês porque ele vai fazer parte da nossa atividade. Tum, 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 tum. Isso mesmo, então vocês vão poder ler ele inteirinho, tá bom? Aqui embaixo, ó, a gente tem a foto, como eu falei, pode acompanhar uma foto para a gente ver de forma visual, poder mesclar essa linguagem visual e a linguagem escrita para que o leitor tenha uma compreensão mais ampla, ok? Outra coisa que a gente vai trabalhar juntamente com o gênero notícia, é o resumo. Então, na atividade de vocês, vai ter uma proposta para a gente entender direitinho como funciona um resumo. A gente estava trabalhando concisão na aula passada, não é? Como deixar o texto de forma mais resumida. Hoje a gente vai ver também na atividade como se trata um resumo, ok? Ou seja, a gente vai tirar informações principais do texto e formular um novo texto com essas informações principais. O resumo ele é menor do que o texto principal, tá bom? Então a gente vai trabalhar com um resumo dessa notícia. Vocês vão entender isso melhor quando estiverem praticando a construção desse resumo lá na atividade, tá bom? Então tchau, pessoal. Qualquer dúvida estarei no privado para atender vocês e estou com saudades. Tchau, tchau.